Em meio à vastidão do espaço, há um gigante que reina supremo. Envolto em nuvens tempestuosas, campos magnéticos colossais e segredos enterrados em camadas de gás e metal, Júpiter continua a surpreender até os cientistas mais experientes. Desde a chegada da sonda Juno, nossos olhos se abriram para um novo universo de possibilidades. Mas será que estamos prontos para o que foi descoberto? Prepare-se, porque hoje, no Infinite Space, você vai explorar os mistérios mais profundos do Rei dos Planetas. O que Juno viu em Júpiter pode mudar tudo o que achávamos saber sobre o Sistema Solar. A perspectiva dos cientistas sobre o Sistema Solar melhorou significativamente desde que a sonda Juno, da NASA, chegou a Júpiter em julho de 2016. O projeto de US$ 1 bilhão capturou descobertas do gigante gasoso a centenas de milhões de quilômetros de distância da Terra. Mais crucialmente, na nave espacial, do tamanho de uma quadra de tênis, usamos um conjunto de instrumentos de alta tecnologia para estudar alguns dos segredos mais profundos e obscuros do planeta. Então, o que a sonda Juno encontrou em Júpiter? Que outra sonda nos invejosos descobertas inesperadas do gigante gasoso? E por que a última descoberta deixou os cientistas completamente perplexos? Bem, vamos descobrir. Júpiter é, às vezes, chamado de Rei dos Planetas por causa de seu tamanho e proeminência em nosso sistema solar. A razão para isso é que ele é o maior. O termo realeza tem sido usado em várias sociedades ao longo da história. É brilhante e brilha contra o céu noturno. Fotografias de naves espaciais mostram que a exploração de Júpiter vem acontecendo há centenas de anos e continua acontecendo até hoje. A cada 12 anos terrestres, Júpiter faz um círculo completo ao redor do Sol. Júpiter tem um ano longo devido à sua distância do Sol, de 480,23 milhões de milhas, ou 778,5 milhões de milhas. Quanto mais tempo um planeta leva para completar uma órbita, mais distante ele está. Observadores de longo prazo verão que ele passa na frente de cada constelação por cerca de um ano. Embora Júpiter tenha um ano muito longo, ele tem apenas algumas horas de luz do dia. Uma revolução em torno de seu eixo ocorre aproximadamente a cada 9 horas e 55 minutos. Cinturões e zonas de nuvens são formados à medida que várias camadas da atmosfera giram em taxas diferentes, criando ventos poderosos que esculpem as nuvens. Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar, com uma massa 2,5 vezes maior que a de outros planetas. Por causa de sua enorme massa, ele tem uma força gravitacional que é 2,4 vezes maior que a da Terra. Júpiter também é uma figura real em termos de tamanho. Ele tem um diâmetro de 273 milhas e um volume grande o suficiente para conter uma massa de 318 terras. A atmosfera de Júpiter, diferente da Terra, se estende até o núcleo e toca todos os continentes e oceanos do planeta. No entanto, não é gás até o fundo. Pressões e temperaturas mais altas fazem com que o hidrogênio se torne líquido em algum ponto, e ele se transforme em um líquido metálico à medida que se aproxima do núcleo, envolvendo um pequeno interior rochoso. Júpiter tem um exame de luas. De acordo com cientistas planetários, há mais de 60 pequenos corpos orbitando Júpiter e provavelmente há pelo menos 70. Io, Europa, Ganimedes e Calisto, as 4 maiores luas do planeta que orbitam perto dele. O resto é menor, e muitos deles podem ser asteroides que foram capturados. Ao aprender sobre o Sistema Solar pela primeira vez, quando somos jovens, somos ensinados que todos os planetas orbitam o Sol em suas órbitas separadas. Se você foi um dos muitos indivíduos que ficaram surpresos e até chateados ao descobrir que Plutão não é um planeta, pode querer se preparar para mais uma descoberta cósmica surpreendente. Júpiter não gira em torno do Sol, mas ainda tem uma órbita. Nenhum dos planetas gira em torno do Sol em um caminho perfeitamente redondo. Na verdade, o Sol e outros planetas orbitam um núcleo gravitacional comum. Como o Sol é muito maior que a Terra, nosso centro de gravidade está próximo ao centro do Sol, dando a impressão de que estamos viajando em um círculo ao redor dele. O baricentro é o termo técnico para essa posição. Ao contrário dos outros planetas menores, Júpiter não orbita o Sol exatamente. Além desse centro de gravidade combinado, já que o ponto é arrastado para longe do centro do Sol, a atração gravitacional de Júpiter faz com que o Sol oscile levemente. Todos os corpos planetários têm uma relação terrível, mas Júpiter é o único grande o suficiente para tornar o efeito óbvio.
Ao contrário da crença popular, Júpiter tem até seu próprio sistema de anéis. Se você pedir para todo mundo desenhar os planetas, provavelmente acabará com alguns grandes, alguns pequenos e apenas um com anéis, que seria Saturno. Todos os corpos planetários têm uma relação terrível, mas Júpiter é o único grande o suficiente para tornar o efeito óbvio. Ao contrário da crença popular, Júpiter tem até seu próprio sistema de anéis. Se você pedir para todo mundo desenhar os planetas, provavelmente acabará com alguns grandes, alguns pequenos e apenas um com anéis, que seria Saturno. Mas isso é incorreto. Júpiter, Netuno e Urano têm anéis, embora não sejam tão aparentes quanto os de Saturno. A descoberta de um fino anel de poeira circundando Júpiter é uma das conquistas mais significativas da era de exploração de Júpiter. A Voyager 1 capturou uma foto dele em 1979, mas o anel de Júpiter não é realmente um conjunto de anéis visíveis. De acordo com especialistas planetários, a maioria da poeira do sistema vem de algumas luas menores. Os astrônomos ficaram cativados por Júpiter por um longo tempo. A Voyager 1 capturou uma foto dele em 1979, mas o anel de Júpiter não é realmente um conjunto de anéis visíveis. De acordo com especialistas planetários, a maioria da poeira do sistema vem de algumas luas menores. Os astrônomos ficaram cativados por Júpiter por um longo tempo. Galileu usou seu telescópio para estudar o globo. Depois que o revelou, ele ficou surpreso com o que viu ao redor. Ele viu 4 pequenas luas. Os astrônomos foram direcionados para ver os cinturões e zonas de nuvens, conforme seus telescópios melhoraram. As naves espaciais passaram rapidamente nos séculos 20 e 21, tirando fotos e dados cada vez melhores. As naves espaciais Pioneer e Voyager foram as primeiras a conduzir investigações de perto, e a nave espacial Galileu completou a série, circulando o planeta e fazendo observações em profundidade. Além disso, a sonda Cassini, destinada a Saturno, e a nave espacial New Horizons passaram por lá e coletaram dados. A extraordinária missão Juno, que obteve fotografias de resolução especialmente altas das nuvens deslumbrantes, foi a missão mais recente, especificamente destinada a lá estudar o planeta. Os polos de Júpiter nunca foram fotografados de cima ou de baixo antes de junho chegar, em julho de 2016. A sonda navegou pelos polos de Júpiter e retornou dados que deixaram os cientistas descobertos pela primeira vez. Embora observatórios como o Telescópio Espacial Hubble, da NASA, tenham detectado auroras nos polos de Júpiter, ninguém havia visto anteriormente as regiões enigmáticas em detalhes mostradas por Juno. Nunca vimos ou imaginamos nada parecido. Há muitas tempestades lá em cima e o céu é mais azul do que em qualquer outro lugar da Terra. Faixas, zonas e cinturões latitudinais não estão em lugar nenhum. Na verdade, é difícil dizer se é o mesmo Júpiter na cena. Além disso, o clima do planeta é significativamente mais complexo do que foi suprimido anteriormente. A aproximação inicial de Juno permitiu que os cientistas descascassem as camadas atmosféricas de Júpiter como uma cebola, revelando centenas de quilômetros de hidrogênio, hélio e outros produtos químicos. A estrutura das zonas e cinturões ainda pode ser encontrada bem lá no fundo, então o que quer que seja responsável por esses núcleos e listras ainda está vivo e bem no interior de Júpiter. Muitos cientistas ficaram surpresos com isso. De acordo com pesquisas posteriores, cinturões e faixas podem começar a mais de 1.900 milhas abaixo da superfície gasosa do planeta. Além disso, a NASA revelou fotografias impressionantes de aglomerados simétricos de tempestades. Várias fotos foram tiradas em infravermelho. A luz, um comprimento de onda que normalmente é invisível para nós, foi usada para produzir como imagens. Os cientistas então combinaram as imagens para tornar os modelos 3D, enfatizando brilho e temperatura. Além disso, a grande mancha vermelha de Júpiter indica que o planeta é rico em água. Muitas das luas de Júpiter-água têm e podem até ter grandes oceanos, nos quais podem viver. No entanto, Júpiter parece estar seco na superfície, e encontrar evidências de moléculas de água dentro do planeta tem sido tentado. Com seu conjunto de instrumentos sensíveis e voos ultrapróximos, Juno está lidando com esse dilema. Os dados de Juno foram acoplados aos dados da Grande Mancha Vermelha, adquiridos por telescópios, dando aos pesquisadores um vislumbre mais detalhado da atmosfera de Júpiter.
Eles determinaram que o planeta pode ter de 2 a 9 vezes mais oxigênio do que o Sol. E todos nós sabemos o quão essencial o oxigênio é para a água. Além disso, Júpiter pode ter um núcleo difuso que é muito maior do que foi mencionado anteriormente. Nas profundezas de Júpiter, o hidrogênio reside em uma condição semigaseosa e semidissolvida, daí o termo fuzzy. Em contraste, a Terra tem um líquido externo que se move ao redor de um núcleo sólido. Os campos magnéticos e o dínamo de Júpiter podem ser alimentados por seu núcleo fuzzy, semelhante ao dínamo metálico no núcleo da Terra. Anteriormente, lembrei-me de que os campos magnéticos de Júpiter eram causados por hidrogênio, que geralmente é um gás, mas foi comprimido em um estado de metal líquido. Mesmo agora, os especialistas não têm certeza. Essa não é a única coisa intrigante no planeta. As auroras de Júpiter estão sendo estranhamente impulsionadas por uma força enigmática. O campo magnético de um planeta é a fonte da aurora. Esse campo coleta partículas solares carregadas que são lançadas no espaço e as impulsionadas em direção aos polos do planeta. Quando as partículas colidem com átomos de gás na atmosfera, elas produzem uma exibição de luz espetacular. No entanto, os cientistas da missão Juno revelaram que as auroras polares de Júpiter tinham de 10 a 30 vezes mais energia do que o esperado, e que essa energia é libertada principalmente na luz ultravioleta, que é indetectável pelos humanos. Além disso, quando o globo gira na escuridão, as auroras escurecem. As auroras de Júpiter ainda são um mistério para os cientistas, mas eles acreditam que tem algo a ver com o enigmático campo de plasma do planeta. Indo mais além, Juno encontrou evidências de um novo incêndio que pode ter se formado na lua de Júpiter. A câmera infravermelha de Juno descobriu o que parecia ser um incêndio recentemente desconhecido na Lua. Estima-se que o mundo tenha 150 vulcões ativos. Ainda assim, a quantidade de material que irrompe da superfície do planeta e viaja para o espaço sugere que pode haver mais de 250 espreitando nas sombras. Quanto mais olhamos para Júpiter, mais ele nos desafia. Tempestades gigantes, auroras incompreendidas, um núcleo difuso e anéis invisíveis. O maior planeta do Sistema Solar guarda enigmas que talvez nunca decifremos por completo. Mas uma coisa é certa: estamos apenas começando essa jornada cósmica. E se você, como nós, é fascinado pelo desconhecido, não se esqueça de se inscrever aqui no Infinity Space, deixar seu like e ativar o sininho para continuar viajando com a gente pelo universo. Até o próximo episódio dos Mistérios do Universo.